Paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Irmão, respondendo a pergunta da nossa irmã, né? Ela perguntou e disse que leu o capítulo 2 aos Colossenses, né? E, e que lá ela não conseguiu entender, né? Porque lá em Colossenses está dizendo, né? Que por que não toques, por que não manuseis, né? Na verdade, por que não toques, por que não manuseis, né? Guardais dias, meses, tempos e anos, né? E, então ela diz que tudo isso aí são doutrinas dos homens, né? São doutrinas dos homens. E ela estava dizendo que dá a entender, pelo menos que ela fica sem entender, parece que dá a impressão de que Paulo está dizendo que são que nem hoje eles ensinam sobre usos e costumes, né? Não tem problema, a irmã quer usar uma calça comprida, que problema tem? Paulo disse, né, que isso aí são, vem alguém falando que não pode, isso é doutrina dos homens, né? A irmã quer se arrumar, quer pintar os olhos, pintar o cabelo, dar uma ajeitada, né, se enfeitar, né? Enfim, né? Quer passar um batonzinho, não é verdade? Quer pintar os seus olhos, as suas unhas, tá? Quer se arrumar, né? E para ficar atraente, para ficar bonita, né? Ficar mais apresentáveis, né? Mais apresentável assim. Então ela diz que dá a entender que Paulo está dizendo, está combatendo isso, né? Porque muitos chamam de religiosos, né? Então, muitos hoje estão levantando e dizendo que tem o religioso, né? Então, o religioso é isso. Ele diz que isso não pode, aquilo também não, aquilo é pecado, nós somos santos, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Eles são taxados assim como religiosos, né? Né? Então, que os verdadeiros servos de Deus são livres. Deus, né, quer só o nosso coração. Deus não está olhando para o nosso cabelo, para nossas vestes, né? Não, Deus não está olhando nada disso. Ele quer ele olhar para o nosso interior somente, né? Mas isso é um engano, viu, irmã? Isso é um engano. Tá, tá cumprindo aquela palavra, né? Que Paulo conjurou a Timóteo, dizendo: conjuro-te diante de Deus, né? Que pregues a verdadeira doutrina, né? A tempo e fora de tempo, redarguas, ensina, exorta e repreende com toda a doutrina. Ensinou a Timóteo, né? Medita nessas coisas, ocupa-te na palavra de Deus, que fala, o teu aproveitamento, a tua meditação, salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, né? Seja prudente, zele, guarda, seja zeloso da sã doutrina. Aí Paulo diz assim, porque virá tempo em que o povo não quer mais viver a sã doutrina, não quer. O povo não quer mais viver essa doutrina, procurarão, que nem o Senhor Jesus disse, caminhos largos, né? E o caminho estreito e apertado são poucos que vai encontrar, mas muitos procurarão caminhos largos. O Senhor Jesus disse que o caminho largo é muito bom de seguir, né? Mas o seu fim é a perdição. Então Jesus disse: porfiai e lutai, embora que seja difícil, caminho estreito, mas ele nos conduz à vida eterna. Então, irmão, só para responder para a irmã aqui, às vezes a gente precisa tomar cuidado assim, que Paulo aqui, se ele tivesse, vamos supor assim, se ele tivesse dando essa abertura de que Deus não está olhando para essa vaidade, né? Essa vaidade, então Paulo estaria contra o apóstolo Pedro, não é isso? O apóstolo Pedro diz que o uso das mulheres não seja com exterior, frisado de cabelo, com joias de ouro, com roupas caríssimas, com mulher vaidosa, e que ensinou que a beleza da mulher, Deus está olhando a beleza interior, não a exterior. Então, no caso,
Paulo estaria em contradição com o apóstolo Pedro e demais cartas, e demais lugares que não vamos ler aqui. Paulo ia se levantar contra tudo que eu vou ler aqui para o irmão. E, então não é essa a interpretação, é o que o irmão João falou aí, né, no grupo, está corretíssimo. O irmão João respondeu segundo as escrituras. Tá certo, irmão? Né? Falou corretamente segundo a palavra. Então vamos ler aqui. Se Paulo fosse assim que ele estivesse explicando, Paulo ia cair em contradição com tudo isso que nós vamos ler aqui, ó. Quer ver, irmão? Ó. Por exemplo, aqui Paulo estaria em contradição. Segundo Reis, capítulo 9, verso 30. Quando Jezabel soube que Jeú, o homem de Deus, profeta, tinha chegado a Jezreel, né, a rainha Jezabel, né, com astúcia, né, para atrair o homem de Deus, né, na verdade, para seduzir ao homem de Deus a sua beleza, para encantar o homem de Deus, para que ele não fizesse a vontade de Deus que ele veio fazer ali. E o que ela fez? Pintou os seus olhos, se arrumou, né, os seus cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Então estaria em contradição com isso aqui. Mas pelo contrário, tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube, então pintou em volta dos olhos, né? Mas ele olhou para cima e disse: Quem é comigo? Um dos seus 3 eunucos olharam para ele, então disse: Lançai-a daqui abaixo. Lançaram lá abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú, o profeta Jeú, a atropelou-a. Tá vendo? Então você vê que, né, porque ela se enfeitou, porque ela usou, né, se pintou os olhos, né, que se ajeitou, isso aí não teve, você entendeu? Foi reprovado aí pelo profeta. Então Paulo estaria contra o profeta Jeú, né, contra a vontade de Deus. Também em Jeremias, né, capítulo 4, verso 30, Paulo também estaria em contradição. Agora, pois, ó, assolada uma profecia, porque faz assim e te veste de escarlata e te enfeitas com enfeites de ouro, de pedras preciosas, né? E alargas os olhos, né? Alarga os olhos com pinturas, né? Se debalde te fazes bela. O que adianta você se enfeitar? Né? Fazer aquelas pinturas largas nos olhos, para os olhos ficar mais puxados, enfim. Então, os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Então você vê que já entrou com a palavra amantes. Por que amantes? Porque quem fazia isso eram as prostitutas. Então esses enfeites, esses adornos, que são para ficar mais produzidos, então isso veio do costume de Jezabel e das prostitutas, né? Para atrair os homens casados, né? Normalmente as mulheres em casa são mais simples, aí elas se enfeitam, fazem parte das suas vestimentas, né? As roupas mais atraentes, mostrando parte do corpo, os enfeites, as pinturas, os batons, enfim, né? Não é à toa que o cosmético faz tanto sucesso hoje, que inclusive tem salão até para homem hoje, né? Então né, tem essa produção aí tem aumentado, né? Por quê? Porque é do lado do pecado, certo? É bonita para os filhos dos homens, mas para os filhos de Deus e para os homens de Deus é reprovada pela lei divina. E Paulo não estaria em contradição, né? E também, vamos ler aqui agora em Ezequiel 23:40, diz assim: E mais ainda, mandaram vir os homens de longe, fora-lhes enviado um mensageiro, e eis que vieram. E por amor deles, te banhaste, te pintaste e coloriste os teus olhos, e te ornastes de enfeites. Ezequiel 23:40, tá? Então isso é uma profecia contra o povo de Israel, né? Que estava se prostituindo com outros deuses, estava rebelde. E Deus usou uma ilustração
de como se faz uma mulher prostituta que tem os seus amantes. É isso que elas usam, né? Para atrair os seus amantes, né? Então, é isso, né? Então, Provérbios 7:5 diz assim: Eles o guardarão da mulher imoral, das palavras sedutoras, das promíscuas, que vem da promiscuidade, né? Que vem da sensualidade, né? Que vem da parte da prostituição. Provérbios 7:6. Enquanto estava à janela de minha casa, eu olhava pela janela, pela cortina da minha janela. Provérbios 7:7. Vi alguns rapazes ingênuos e percebiam entre eles que não tinha juízos. Provérbios 7:8. Ele atravessava a rua perto da esquina onde morava certa mulher e caminhava em direção à casa dela. Provérbios 7:9. Era de noite, já ao anoitecer, quando caía a escuridão profunda. Provérbios 7:10. A mulher se aproximou dele com roupas provocantes, está vendo as vestes? Provocantes, né? Roupas sensuais, né? E coração malicioso, tá vendo? É com astúcia, né? Provérbios 7:11. Era ousada, muito ousada, cheia de ousadia e inquieta. Primeiro sinal de mulher que não para em casa, né? Que, que gosta de ter esse espírito de prostituição, né? Não tem uma vida quieta, sossegada, ela não para os seus pés dentro de casa, né? E cheia de ousadia, do tipo que nunca para em casa. Provérbios 7:11. Provérbios 7:12. Está sempre nas ruas, nos mercados, nas esquinas, à espreita em cada esquina, tá vendo? Fica andando, procurando, né, ver se acha alguém para. É sempre assim, né? Para atrair o seu marido. Provérbios 7:13. Abraçou o rapaz e o beijou, e sem menor vergonha disse-lhe. Provérbios 7:16. Estendi lindas cobertas sobre minha cama e lençóis coloridos de linho egípcios. Provérbios 7:18. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar as carícias um do outro. Provérbios 7:19 diz: Pois meu marido não está em casa e partiu numa longa viagem, né? Provérbios 7:21. Assim ela o seduziu, tá vendo? Então tudo isso é para sedução. Conversa, lábia, né? Vem os enfeites, sombra, batom, brinco, não é verdade? Tudo isso, tá? É para atrair. Não é à toa que as academias estão cheias de gente malhando, né? Não é verdade? Para ter um tanquinho, né? Para ter um corpinho mais atraído, né? Então, ninguém. A palavra de Deus é simples. Aqui ela fala tudo certinho. Não precisa ter teologia, não. Que ela responde certinho. Provérbios 7:22. E o rapaz, né? Ele a acompanhou de imediato como um boi. Ele foi como um boi que está indo para o matadouro, como servo, né? Como um cervo, né? Que é o veado, né? Um animalzinho que caiu na armadilha. Provérbios 7:23. À espera da flecha que lhe atravessará o coração, como um pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a sua vida. Tá vendo? Custará a sua vida. Provérbios 7:24. Portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras. 7:25. Não deixe seu coração que se desvie para ela, a essa mulher, com esses enfeites, com essa atração física, com essa sensualidade. Toma cuidado, não deixe seu coração se enganar. Não se perca em seus caminhos tortuosos. Provérbios 7:26. Pois ela causou a ruína de muitos homens, muitos. Não são poucas as suas vítimas, né, que elas destruíram. Provérbios 7:27. Sua casa é um caminho para a sepultura, seu quarto é a câmara da morte, né? Então diz aqui, Deuteronômio 21, 11 e 12, né? Exiles entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares, e a quiser tomar por mulher, então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça
olha aqui, e cortará as unhas, né? Então as unhas também faz parte, tá? Da sensualidade. Pode ver, mulher com unhas bem compridona, bem feita. Muitas hoje tem até unhas postiças e tal, né? Para fazer umas coceguinhas. Não adianta. Isso aqui é tudo reprovado, né? Tá aqui na palavra de Deus, tá certo? Então, minha irmã, essa é a resposta, tá? Então, ali Paulo, é o que o irmão João falou aí, tá? Paulo estava dizendo sobre o judaísmo, sobre não toques, não proves, né? É aquilo que não pode comer carne de porco, você tem que guardar o sábado, você tem que ser circuncidado, e estava infiltrando isso, Paulo pregando o cristianismo, e os irmãos que estavam vindo para o cristianismo, muitos não eram convertidos e queria pregar para os outros que tinha que continuar guardando a lei mosaica. Só isso, irmã. Ali, Paulo está falando uma coisa, tá? Não tem nada a ver com a vaidade feminina e nem a vaidade masculina. Os homens também têm vaidade. A vaidade, ela cega os olhos, né? E ela serve só para adorno e para atração física, para nada mais. Tatuagem, tudo que nós vemos, esses cabelos vermelho, amarelo e tal, e tudo que o homem faz, modelo de roupa apertado e não sei o que, e justo e não, isso aí é tudo sensualidade. Deus não está nesses assuntos e Paulo aí não está liberando isso aí não. Tá bom, minha querida irmã? O que o irmão João falou é correto. Paz de Deus com todos os irmãos do grupo. Fica com Deus.